Como a menina falou, tem um fórum, tem um material, tem isso aqui. Eu vou começar me apresentando. Na verdade, eu vou começar compartilhando a tela. E aí a gente vai repassando. Por favor, me avisem quando vocês estiverem vendo, tá? Gente, eu tô com milhares de guias abertas, mas eu garanto que elas são importantes. Ó. Oh, meu Deus. Spoiler. Começou na outra etapa. Vamos lá. Eu não estou vendo você, tá? Mas nós estamos aí com o time, então se vocês precisarem falar algo, fiquem à vontade, usem o chat ou acionem aí no Meet, né? E a gente vai acompanhando, tá bom? Mas nesse momento eu não consigo ver vocês. Então vamos lá, sejam bem-vindas ao curso de SQL básico. O nome é um pouco sugestivo, né? Migrando do Excel para o banco de dados. Bom, eu imagino que todos vocês já saibam, mas essa é uma iniciativa do Grupo Mulheres em Dados. A frente que está organizando esse semestre, nesse período, o curso de SQL é o grupo que está aqui, que eu vou apresentar adiante. Mas em nome do grupo, né, Mulheres em Dados, Dados e Mulheres, né, que estão no SQL, eu queria dar boas-vindas a vocês e agradecer a participação de vocês e a coragem de aprenderem e se desafiarem a fazer algo novo, tá bom? Bom, eu vou passar um pouquinho sobre o índice do curso, tá? Ele está proposto aí para ser feito em 4 aulas. Hoje, dia 18 de abril, é a nossa primeira aula, tá? A proposta dele é que a gente passe nessa nossa aula por 4 grandes áreas, por assim dizer. A preparação do ambiente, que a gente faça o reconhecimento do negócio, né? Entenda do que a gente vai falar aqui, qual o objeto que a gente vai estar analisando, porque em tese a ideia é que a gente passe por um papel de analista de dados. Então, nesse curso, a ideia é que vocês consigam ter a experiência de estar num case, ou seja, tem uma situação na qual eu preciso resolver. Como é que é essa situação? O que eu estou envolvida? Quais são as coisas importantes que eu preciso olhar aqui, tá bom? Depois, conhecendo a dataset, e por dataset, a estrutura da ferramenta que a gente vai usar e o conteúdo que está lá dentro, tá bom? E por fim, os comandos iniciais. Essa primeira aula é uma aula mais introdutória, tanto sobre o conceito, sobre como uso da ferramenta. As próximas aulas, elas são mais práticas, tá? São bem mais mão na massa. Todo curso ele é bem voltado para essa mão na massa. Mas hoje ele tem uma carga ali de conceito um pouquinho maior, tá bom? Conforme as aulas forem avançando. Oi, linda. Então, pedindo para você ocultar esse recadinho, para não perder os detalhes do compartilhamento. Bem observado. Boa. Obrigada. Essa voz eu conheço. Bom, conforme a gente for avançando no curso, cada conteúdo vai aparecendo aqui. Vocês estão vendo meu curso? Vocês estão vendo meu ponteiro do mouse? Sim, estamos vendo. Vou precisar que vocês acompanhem ele em alguns momentos. Vamos lá. Conforme as aulas forem avançando, a gente vai expandindo, tá? O conteúdo de cada aula aqui, tudo bem? Só para não ficar tão poluído. Mas tem um conteúdo definido. Bom, e aqui o seguinte do curso de SQL. Bom, são 4 aulas. Cada aula vai ter uma instrutora aqui. Então, hoje, quem está falando com vocês é a Mari, vulgo Mari Mourão. Mas logo depois, na sequência, nós vamos ter a Ana, a Thaís e a Ale, tá bom? A Alessandra. Mas, além das instrutoras que estão aqui, a gente tem todo um time de apoio, que é o time que vai acompanhar vocês aí no chat, que vai fazer esse outro lado, né? Vai estar aí do outro lado da mesa, acompanhando vocês. Como a Nina fez agora, levantando questões que vocês sabem pra gente no chat, dúvidas, tá bom? Ou até mesmo também suportando na aula. Poxa, faltou algum conceito aqui. É bem livre, tá? Para complementar. Bom, o nosso time de suporte, apoio, a gente tem a Marina, a Renata, a Raquel e a Maiana. A Raquel hoje é minha dupla. Estamos aí com o mesmo fundo, alinhados. Tudo bem? Bom, alguns links úteis. Eu
não sei se já mandaram no chat, mas eu posso reduzir a minha tela e compartilhar aqui, tá? O que acontece? Para esse curso, a gente levantou um repositório de informações que a gente vai usar ao longo do curso, tá bom? E aqui está o core dessas informações. Por dataset, é o conjunto de dados que a gente vai subir e vai manipular, tá bom? O dicionário é onde tem o explicativo do que são esses dados, né? O que significa cada um desses dados, tá? E aqui é o referencial que a gente usou. Não foram vozes da nossa cabeça, tá? Não foi. A gente pegou esse material de um repositório. Ele é real, tá bom? Esse material, ele existe mesmo, ele foi disponibilizado pela empresa. E aí, esse grupo aqui, o Kale, ele disponibiliza, ele é um repositório com vários datasets, vários repositórios de dados. É muito comum o pessoal usar na internet e tal. E aí a gente aproveitou esse material já existente e adaptou ele para o curso. Tudo bem? Eu não estou vendo a tela e nem o chat. Meninas, o link aí, mas não eu posso fechar a tela e mandar o link. Maria, matando. E, bom, tô puxando aqui, é só porque fica pulando a tela, não aceitar os convites, tá demorando um pouquinho, mas eu já falo ali no texto. Não, tranquilo. Obrigada mesmo. Bom, então, vamos lá. Alguns combinados, tá? Sobre o nosso curso, repassando. O foco dele é que a gente passe um pouco do conceito de analisar dados com Excel para analisar em um banco de dados. A gente não espera aqui que vocês sejam desenvolvedoras, que vocês sejam DBAs, né? Aquela galera que fica construindo banco de dados, não é isso. É para quem precisa ali analisar as informações no dia a dia e está querendo desenvolver, aprender um pouco mais. Hoje é muito comum para quem está mudando de área ou até mesmo para quem vai trabalhar em alguma área que tenha dados, como o pessoal de CRM, o pessoal de CX, que é aquele suporte, né? O pessoal que às vezes também está numa função ali administrativa, precisa usar, consultar algum banco de dados. Hoje faz isso no Excel para que vocês consigam ter um pouquinho mais de autonomia e começar a ter um empurrãozinho, um esforço para usar o SQL de fato, tá bom? É um curso com duração de 4 semanas, como eu já comentei antes, né? Passamos aquele índice ali com as aulas. A proposta é que as aulas durem 1 hora, tá? Elas estão pelo Meet, o Meet automaticamente ele tem essa duração pra gente, essa ajuda. Então a gente não vai ficar estendendo, pegar mais meia hora, fica tranquilo, não vai atrapalhar tanto, tá? E alguns pontos importantes, tá? Não deixem as dúvidas de vocês para depois. O chat está aí, as meninas estão aí para ajudar, eu estou aqui também, claro. A ideia é que a gente consiga crescer e construir esse conteúdo juntas. Então, às vezes você está ali com a dúvida ou alguma coisa que a gente passou aqui na frente não foi claro, foi muito rápido. E quando você levanta a mão e sinaliza pra gente, as outras meninas que estão na sala conseguem também ter acesso a isso. E às vezes não falaram porque estava com vergonha, ficou sem jeito, acontece. Eu fico com vergonha. Então, é bacana ter alguém que põe a literatura, tá bom? Nas aulas, a gente vai trazer sempre alguns exercícios. Eu vou fazer com vocês, a gente vai fazer aqui ao vivo, eu vou fazer, vou dar um tempinho para vocês fazerem comigo. E isso é muito importante para vocês se apropriarem do conhecimento e para vocês também avançarem, né? Eu vou ensinar, essa aula ela é bem introdutória. E com um pouquinho que eu vou ensinar aqui, vocês já conseguem procurar até mesmo assim, algumas coisas na internet, sabe? Poxa, eu queria muito fazer tal coisa. Como é que eu pesquiso isso na internet e tenho que fazer por conta própria antes da próxima aula? É um exemplo. Tá bom? Acho que é isso. E aí, algumas informações, alguns conceitos que a gente vai passar aqui, tá? Diferença entre o dado, informação, uma tabela e o banco de dados, tá? A ferramenta que a gente vai usar, que é o BigQuery, vulgo BQ, carinhosamente a gente chama de BQ. E como é que a gente trabalha com essa ferramenta? Esses 3 pontos sobre conceitos, a gente vai trabalhar ao longo do curso, tá? Ao longo do curso, digo, dessa primeira aula, tá bom? Bom, para conseguir avançar, para entender o que é um dado, o que é uma tabela, a gente primeiro vai preparar todo o nosso ambiente. Como eu comentei, a proposta é que esse curso seja bem mão na massa. Então, a gente vai fazer tudo aqui ao vivo. Essa aula, a proposta é que vocês consigam ter o computador de vocês, que vocês estejam aptos, preparados para conseguirem adiante sozinhos por conta própria, tá?
vocês tenham essa autonomia. Então, a gente vai começar do zero. E por zero, eu digo zero mesmo. A gente vai agora acessar a ferramenta do BQ e preparar o nosso ambiente. E aí eu coloquei um roteirinho aqui que é o básico que a gente vai alcançar ele, tá? O passo zero é ter uma conta no Google. Por quê? Se vocês não tiverem uma conta de e-mail, a gente não vai conseguir fazer o curso, tá? Vocês precisam estar logados no e-mail de vocês para acessar esse ambiente do BQ, tudo bem? Eu vou dar um exit na tela, vou abrir uma nova janela. Eu estou logada nesse e-mail, mas eu deveria estar em outro. Mas vamos. Eu vou colocar console. Vocês estão vendo a tela, né? Eu vou pesquisar no Google console BQ, tá? BigQuery, tá bom? Olha, já até me corrigiu, porque eu escrevi separadinho. Vocês vão ver que logo aqui no começo tem um link patrocinado. Fujam dele. Quando vocês verem esse link patrocinado, vocês vão correr e procurar até o próximo link, tá? Não vai ter a marcação de patrocinado. Eu vou abrir esse link, tá? Estou abrindo uma nova página. E não era para acontecer isso. Vou abrir uma outra janela. Vou abrir uma janela anônima, que aí não pega se bem que abrir a janela anônima. Boa. Vocês estão aí comigo? Não estou vendo a carinha de vocês. Tudo certo, Então, sim. O que eu fiz, tá? Eu tinha logado numa outra conta acessória e aí um pouquinho antes de entrar aqui, eu fechei essa conta. E eu não quero que o console ele carregue já com o meu perfil, porque eu vou criar a conta junto com vocês, tá? Então, eu vou voltar aqui para a sala. Menina, obrigada pelo coração. O que acontece? Nesse momento, eu vou fazer passo a passo. Então, eu vou fazer um movimento, vou falar, vejo vocês façam esse movimento, tá bom? Por quê? Como eu tô fazendo ao vivo com vocês, eu não vou conseguir voltar atrás. Senão eu vou ter que parar, que é uma nova conta de Gmail. Então, eu vou fazer junto com vocês, tá bom? Então, por favor, abram o buscador aí de vocês. Provavelmente vocês também devem estar no Google, como eu. Caso não tem problema. Mas vocês vão abrir uma nova janela aí no Google de vocês. Nova janela. E eu voltei aqui pro meu perfil. Vou entrar como visitante. Tá? Vou procurar console BigQuery. Vou dar um enter aqui para ele buscar. Depois do patrocinado. Vou descer um pouquinho e vou entrar aqui. Console BigQuery. Tá vendo que ele não tem nenhuma informação de patrocínio? Eu vou clicar nesse perfil, tá? E aí ele vai me pedir para fazer login. Eu tenho uma conta há pouco tempo de Gmail, espero que funcione. Olha. Eu pedi minha senha. Eu vou clicar em avançar. Vocês conseguiram fazer esse passo? Mandem uma reação aí, por favor, no chat. Vejam se vocês conseguiram. As reações você consegue ver, Mari? Consigo entrando aqui, ó. Tá. Joinha. Boa. Boa. Mari, o que você pode fazer? Você consegue separar essa janela e compartilhar só a janela. Assim você consegue ver a gravação e as reações sem precisar parar de compartilhar o que você queria. Eu vou aprender agora como faz. Tá. Espaço de trabalho. Esse aqui? Vocês estão vendo essa janela? A gente está vendo E os horários, isso aí. Tá. Show. Então, aí você traz a apresentação para essa janela também e consegue. Entendeu o que eu estou falando? Não entendi não, menina. Muito Traz o link da apresentação para quando você for compartilhar para essa janela. Esse aqui. E também, se a gente tiver perguntas aqui no chat e qualquer coisa, a gente vai te avisando, tá? Tá bom. Ô, Nina, eu acho que eu vou ter que entrar de novo. É que o link dos slides, eu quis dizer, amiga.
Boa. Não vai dar não, sabe por quê? Aqui é o meu perfil que tem acesso à edição e aqui esse perfil não tem acesso à edição. Não, Eu teria que beleza. logar. Gente, pra viver assim, viu? Tá, ó. Então tá, eu vou ampliar essa janelinha aqui, vou fechar ali, e eu vou ficar indo e voltando por um tempo, tá? Bom, então todo mundo conseguiu fazer o login, acessando lá aquela parte do console. Eu abri quando eu entrei lá na janela, vocês estavam mandando as janelinhas, então significa que vocês chegaram aqui, tá? Já que vocês chegaram aqui, já caminhamos quase metade do processo, tá? Vai que vai dar certo. Confere o e-mail de vocês, o país Brasil, vocês vão dar o OK no termo de serviço, tá? Isso é necessário. Se você não concordar, ele não vai deixar você seguir. Atualizações por e-mail não precisa, tá, gente? Senão vocês vão ficar recebendo link de promoção ou assine a conta cloud. Não precisa. A gente está aqui montando uma conta gratuita, um perfil free, 0800. Então, vamos com calma, tá? Marque termos de serviço, pode deixar atualizações por e-mail em branco. Vamos clicar em concordar e continuar. E olha só, a magia aconteceu. Sim, você criou uma conta no Big Car. É bom. Tá. E aí eu vou aproveitar e explicar um pouquinho sobre qual é o conceito, tá? Tem várias ferramentas para a gente trabalhar com banco de dados. Aqui eu entendo que a gente não existe a melhor ferramenta. Existe a ferramenta que responde melhor ao meu problema. Quando a gente pensou no curso, a ideia era que a gente tivesse o curso do formato mais livre possível. Então, que vocês não precisassem baixar nenhuma ferramenta, ou seja, baixar um servidor, ter que montar máquina, enfim. Isso é muito trabalhoso, muito estressante. A ideia não precisa disso. Então, a gente escolheu uma ferramenta online. Também a gente escolheu o BQ porque é uma ferramenta só, vai estar em cloud. É bacana vocês irem conhecendo alguns conceitos, aprendendo a lidar com alguns conceitos do mundo de dados. E eu entendo que o BQ é uma ótima ferramenta para isso, sabe? Tem outras? Tem. Mas como a gente vai trabalhar com um volume bacana aqui, eu acho que o BQ ele atende super bem. E também, da forma que a gente vai trabalhar, vai dar autonomia para vocês depois trazerem aqui para o ambiente de vocês cases, projetos do trabalho de vocês, ou até mesmo, quando você vai fazer uma entrevista, e aí te mandam, não sei se vocês já passaram por isso, mas é muito comum mandarem um arquivo do Excel, sabe? Tipo, aqui é a página dos clientes da empresa, essa outra ficha aqui é os dados do cartão de crédito. Eu quero que você ache quantos usuários fizeram isso. Você mesmo pode carregar essas informações aqui e resolver o seu case por aqui. Então, é uma forma mais legal ainda de vocês irem se apropriando, tá bom? Do ambiente de SQL. Então, vamos lá. Sobre a carinha do BQ. Bom, aqui em cima vocês conseguem ter acesso aos projetos de vocês. Como está em branco, significa que a gente não criou projeto nenhum. Então, nós vamos criar o nosso projeto. Então, eu cliquei ali em cima em novo projeto, tá? Eu vou dar um nome para ele. Eu vou colocar SQL básico. Sugestão, quando vocês forem nomear arquivos, tabelas, pastas, coloquem sempre nomes coerentes com o que vocês estão fazendo. No começo, eu colocava assim, teste 1, almoço, porque eu estava fazendo no almoço. E aí, com o longo do tempo, eu não conseguia essas coisas. Então, sempre coloquei nomes aderentes. Isso vale para tudo, tá? Nome de coluna, nome de tabela, vale para tudo. Preencheram o nome SQL básico, apertem o botão criar. Aguardem um pouquinho, porque ele tem que tentar. E pronto. Vocês criaram o primeiro projeto de vocês. Olá, esse é o BQ. Eu vou apertar concluir, porque a gente vai olhar e vai avançar aqui dentro, tá bom? Aqui é só uma abinha de notificação. Vocês podem apertar de novo o sininho até ela some. E aí você fica com o ambiente livre para você. Bom, toda vez que vocês tiverem um novo projeto, ele vai aparecer ali em cima, do lado da palavra Google Cloud. É só vocês clicarem na setinha que vai aparecer aqui um por um os projetos de vocês, tá bom? Olha lá, SQL básico. Se vocês quiserem criar um novo projeto, é só apertar ali novo projeto, tá? Um pouco da estrutura dele. Quando você... Aqui não tem nada, né? A gente ainda não estudou. Mas toda vez que vocês criarem um novo projeto,
ele vai aparecer aqui com o nome, né, a setinha, e tudo que tiver dentro dele, você clica e vai aparecendo aqui. Então, é tudo muito interativo e muito visual, tá bom? Eu vou apertar o botão de dispensar, porque a gente não vai dar upgrade em nada. A gente vai continuar nessa conta 0800, tá bom? Legal, criamos nosso primeiro projeto, mas a gente precisa alimentar esse projeto. Eu vou pedir um favor para vocês. Cliquem, por favor, naquele primeiro link, que é o link do SQL básico, tá? Que é o do dataset. Eu vou acessar ele aqui também. Vou copiar link. Eu não tenho poder de edição aqui, nessa conta, né? Então eu estou tendo a mesma visão que vocês. Vou fechar aqui do lado. Tá, o que tem dentro dessa pastinha? Dataset cursos. Aqui são os arquivos que a gente vai trabalhar e vai carregar eles lá para o BQ. Lembra que o nosso passo a passo do preparação do ambiente, o final dele era subir os arquivos, né? Então, esses são os arquivos que a gente vai subir. Mas, para facilitar a nossa vida em termos de formato, de peso de arquivo, tem uma pastinha escrita Dataset CSV, que é o formato das colunas separadas por vírgulas. Vou pedir para vocês baixarem essa pasta. Então, vocês vão ficar em 3 pontinhos, vão descer um pouco o mouse e vai ter aqui, ó, fazer download. Cliquem nesse botão, vocês vão fazer download da pastinha. Eu já estou com a minha aqui, mas eu vou fazer com vocês. Todo mundo está comigo? Se alguém tiver alguma dúvida, ficar para trás, avisa aí, tá? Vamos lá. Não, Tá bom, Claire. Claire, o meu demorou para carregar, sem problemas. Boa. O meu tá carregando aí. Show, sem problema. Janaína, não é o dataset do Kaggle. Eu vou mandar aqui em cima o link dele, tá? Ó, vou dar um Ctrl V agora. É esse link aqui, por favor. Tá? É esse link. É o primeiro link da mensagem, ó. Opa, primeiro link. Dataset SQL básico. É esse aqui, tá? Eu mandei de novo aqui embaixo. Vou fechar o chat, vou voltar a apresentar a tela, porque aí a gente volta para a nossa janelinha. Ó, vocês vão, dentro do link que eu passei agora, vocês vão na pastinha de Dataset CSV. Vocês não precisam abrir ela, tá? Vocês vão ficar em 3 pontinhos, descer o mouse e clicar em fazer download. Tá bom? Isso foi fácil? Só para dar um apoio, a Michelle, né, que ela está com um pouco de dúvida de qual arquivo. Michelle, a gente postou o link do Google Drive, tá? E a Mari está mostrando agora que não é um arquivo específico, que tem que clicar nos 3 pontinhos. Mari, se tu puder, de repente, mostrar de novo. Vamos lá, ó. Esse é o link, eu cliquei naquele link e vim parar nessa página. Uma vez que você parar nessa página, o dataset do curso, você vai ver que aqui na parte superior vai ter pastas. Você vai vir aqui, ó, em Dataset CSV, clicar nos 3 pontinhos e fazer download. Tá bom? Beleza, é download de pastinhas. Isso. Só dessa pastinha, tá? Calma que depois a gente vai olhar para esses verdinhos aqui. Vamos primeiro para o Dataset CSV, tá bom? Bom, fez download? Eu tenho 500 downloads aqui, tá? Vocês vão clicar com o botão direito de vocês e vão extrair tudo, tá bom? Eu já fiz isso, eu já tô com tudo pronto. Mas vocês extraiam aí o arquivo lá no computador de vocês, tá? Beleza? O meu foi ligeirinho, mas às vezes o de vocês pode demorar um pouquinho, tá? Por isso eu tô indo mais devagar aqui. Eu tô abrindo a minha pastinha, ó, que eu fiz download, extrair, e tem 4 arquivos aqui dentro. Vocês não precisam abrir esse arquivo. Só confiram aí se estão com 4 arquivos. Arquivo CSV, tá? Vocês estão aí comigo? Show. Viu, joinhas? Show. Beleza, boa. Vou avançar aqui na apresentação, tá?
Vou voltar para a telinha do BQ, tá bom? Vamos lá. Bom, eu estou dentro, relembrando, né? Estamos nós aqui dentro do projeto SQL básico, tá bom? Eu vou clicar aqui na parte superior, perto da telinha onde está escrito Google Cloud, tem um botão chamado Adicionar. Clique nele. E aí, eu vou pedir a atenção de vocês por 1 minuto, porque agora a gente vai passar por alguns conceitos. Diga. Sim, Fernando. Ó, Ctrl V. Pronto, tá na mão. Ó, eu vou voltar para cá e eu não vou olhar para o chat um pouco, tá? Eu vou focar aqui porque eu preciso da atenção de vocês, tá bom? Quando vocês forem carregar o arquivo de vocês, tem sempre várias formas de vocês popularem o Google Cloud. Várias formas. Mas eu vou ensinar aqui para vocês um jeito que é mais manual, porque a ideia é que vocês consigam fazer isso no dia a dia de vocês. Seja porque vocês estão precisando facilitar a rotina de trabalho de vocês, ou até mesmo porque, sei lá, estão aí fazendo uma entrevista, um processo seletivo, um trabalho da faculdade, que seja, e vocês podem fazer isso no dia a dia de vocês, tá bom? É realmente um trabalho que a gente vai fazer junto aqui. Bom, como a gente fez download da pastinha, vocês vão ver que vai estar aqui, ó. Primeira parte é arquivo local. Vocês vão ver nessa seção, fontes conhecidas, arquivo local. Eu vou selecionar arquivo local e ele vai abrir uma nova tela chamada Criar Tabela, tá? Não se assustem. Essa parte é a parte mais gostosa. Vocês vão ver. Bom, o que essa tela diz pra gente? Ela está pedindo as informações do arquivo que a gente vai trazer aqui. Então, a gente vai criar uma tabela onde a gente está fazendo o upload. Eu vou continuar focada aqui, apesar de verificar, porque eu imagino que boa parte das meninas estão comigo pela reação de vocês na conversa, tá? E aí eu vou pedir o apoio da Nina, da Raquel, quem puder, ir tirando essas dúvidas no paralelo. E assim que eu acabar essa etapa, aí eu volto a achar, tá bom? Bom, então, o que essa tela diz pra gente, né? Que nós estamos criando uma tabela, né? A forma que a gente vai criar essa tabela é via upload, ou seja, a gente vai subir um arquivo aqui dentro. E de onde é que vem esse arquivo? Do meu computador. Então, eu vou clicar ali em procurar, tá? Cliquei no botão procurar. Ele vai abrir as pastas do meu computador. Vocês vão lá na pastinha de vocês, em download, e vão procurar o arquivo que vocês extraíram agora, tá? No meu caso, eu vou abrir aqui com vocês, ó, dataset CSV, abrir de novo, e eu vou pegar o primeiro arquivo chamado OList itens pedido, tá bom? OList itens pedido. Vou clicar sobre esse nome e vou clicar em abrir. Vocês estão comigo? Não está aparecendo a sua movimentação, porque eu acho que você está compartilhando apenas uma tela. Então, peraí que eu vou... Não, o desktop inteiro. Show. Então, eu vou empurrar. Eu tô vendo joinha. Calma, vocês conseguiram ver ou não? Eu não consegui ver, mas eu consegui entender. Show. Eu também. Então, beleza. Então, vou avançando aqui, tá? Então, você está apresentando para todos. Diz a minha telinha do Google. O meu auxiliar aqui. Vamos lá. Então, vamos lá. Criamos a tabela de upload. A primeira tabela se chama OList itens pedido. O formato dela é CSV. Se esse formato aqui não estiver marcado, vocês, por favor, venham e selecionem ele. O natural é estar como árvore. Mas não é isso que a gente quer um CSV, tá bom? Vou subir um pouquinho a tela e vou vir para essa parte de destino. Onde é que a gente vai colocar essa nossa tabela, esse nosso arquivo? Dentro do nosso projeto de SQL básico. E agora a gente vai criar um conjunto. Toda vez que a gente fala da ideia de dataset, a gente está falando de um agregado de tabelas. Essa primeira telinha aqui, que a gente está carregando, o list itens, é uma tabela. Mas essa tabela não pode ficar solta no projeto. Ela tem que estar dentro de uma outra pastinha. É como se fossem várias pastas do computador, sabe? Quando você clica em documentos, aí em documentos você bota o nome de lá, sei lá, projeto 1. Dentro do projeto 1, você vai escrever dataset. E aí dentro desse dataset tem a tabela que você vai usar, tá bom? Então a gente vai clicar aqui em conjunto de dados.
criar um novo conjunto de dados, tá? E a gente vai dar um nome para esse conjunto de dados. Eu vou colocar o nome de Meg, que é mulheres em dados, e vou colocar tudo junto SQL, tá? Med SQL. Aí eu vou clicar agora em tipo de local, eu vou selecionar região. Vou clicar ali no botão de região, tá? Ele está escrito região em azul. Vou clicar em região. E lá em cima está escrito filtrar. Eu vou procurar pela palavra São Paulo, sem acento. Opa, não, tem que ser com acento mesmo. São Paulo. Se vocês escreverem São, ele já sugere pra gente. South America, East, West. É São Paulo. Clica lá que vai dar bom, galera. Fica São Paulo. Tá? Ele vai perguntar pra gente, expiração da tabela? Não, a gente não vai marcar isso. A tabela não tem data para vencer, para acabar, então ela vai permanecer ali. Tudo bem? Então, antes de avançar, confiram as informações, tá? Com o código do conjunto de dados, ou seja, o nome do nosso dataset tem que estar preenchido. O região, que é o tipo de local, tem que estar marcado e o nome tem que ser São Paulo, tá? Procurei a opção São Paulo. E depois a gente vai clicar em criar conjunto. Se faltar alguma informação, ele avisa. Bom, se vocês apertaram em criar e caíram nessa mesma tela aqui, significa que deu certo, tá? E agora eu vou dar um nome para essa tabela. Eu vou seguir o comecinho dessa tabela. Vai ficar como o list, underline, itens, underline, pedido. Tá. Esse é o nome que eu vou dar. Tudo separado por underline. O list, underline, itens, underline, pedido. Na parte de esquema, eu vou clicar em detectar automaticamente. Mas assim que a gente carregar essa tabela, vocês vão ver que vai fazer sentido, tá? Esquema, detectar automaticamente. As outras partes vocês não precisam preencher, tá? Pode ir direto em criar tabela. Ele demora um pouquinho, porque ele vai pensando. E eu quero ver se vocês estão aí comigo. Aí, Marcela, essa festinha pode comemorar mesmo. Deu certo, gente. Deu bom. A parte mais difícil vocês já fizeram. Obrigada, Nina. Aqui não apareceu para selecionar e detectar automaticamente. Desce um pouquinho a tela. Às vezes ele... Isso, obrigada, Thaís. Vamos lá. Boa, Laure. Felipe, bom que tá dando certo. Oi, Dayana. Mariana, só por nível de curiosidade mesmo, o que seria aquela questão do cluster, né? Que eu ouço tanto isso nas vezes, né? Alguém comentando, mas eu tenho essa dúvida ainda, né? O que seria? Só por nível de curiosidade mesmo. Não, sem problema, Dayana. Muito legal você trazer. O cluster é uma forma de segmentação das informações dentro do BigQuery. Quando a gente fala em banco de dados, agora que a gente está carregando as tabelas, a gente vai conseguir fazer um deparo com Excel. Muito, muito bacana. Mas antes de fazer esse deparo, tem alguns conceitos. Então, o BigQuery é uma função dentro do sistema cloud para Google. A Google, assim como a Amazon, ela tem um serviço de armazenamento na nuvem, tá armazenada na internet. E esse sistema deles, o Google Cloud, tem várias funcionalidades. Uma delas é de consulta e manipulação de arquivos. Tanto é que a gente não está mexendo com o SGBD, que é um sistema de gerenciamento de banco de dados. A gente está mexendo com Data Warehouse. Então, vocês já estão no outro nível. Os clusters são as formas de armazenamento desses agrupamentos, tá? Toda essa arquitetura que a gente tem dentro do Google Cloud. Eu não sei se eu fui clara para você, Dayana. Se não for, você pode me perguntar aqui de novo. Não, você foi, já me deu um norte, agora me deu uma clareza, porque eu ouvia muito isso mesmo, mas eu já estava, né, eu não conseguia associar, agora eu consegui. Obrigada. Imagina. Quando a gente começa, quando a gente está começando a mexer com dados, a gente ouve cada nome e, às vezes, uma mesma informação,
Tem várias formas de ser nomeada, de ser chamada aqui. Então, não se preocupa. Você vai ver o pessoal falar variável quando ele quer falar coluna. O meu registro está com erro. Aí você vê o registro é a linha. A gente vai olhar isso aqui juntas, tá? Mas não se preocupa. Vamos lá. Eu vou carregar as próximas com vocês, tá? Eu vou avançar aqui e a gente vai carregar as próximas. Lembra que eu falei, olha, quando vocês carregam, quando vocês abrem o projeto está vazio, vamos olhar aqui embaixo, na parte de Explore, SQL básico, clica na setinha. Ele tem que aparecer aqui pra gente na nossa tabela. Se não aparecer, eu vou dar um F5. É normal ele demorar um pouquinho, ele pensar, tá? Pronto, ó, apareceu. Média SQL, vou clicar de novo, list itens pedidos. Se a gente fosse olhar aqui em termos de arquitetura de dados, eu estou falando que aqui é o nosso projeto SQL básico, é o nosso projeto, Média SQL é o nosso dataset, e a OList é a primeira tabela que a gente está criando nesse dataset, tá bom? Um paralelo é com o Excel. Quando você está com um arquivo Excel, que ele tem várias abas, o MediaSQL seria o nosso arquivo do Excel. Cada aba do nosso arquivo do Excel é a nossa tabela. Cada aba. O que a gente está fazendo aqui é fatiar o nosso Excel e colocar ele aqui dentro, tá bom? Eu vou repetir o mesmo processo para as próximas 3 tabelas, tá? A nossa janela é bem curtinha, mas essa parte é a mais chata. E, é que nem o estado. O primeiro degrau é o mais difícil. Depois que você passa ele, tudo fica mais fácil, tá bom? Então, eu vou de novo clicar em adicionar. Eu vou de novo clicar em arquivo local. Vou selecionar arquivo. Quer dizer, procurar, né? Vou selecionar a próxima tabela. Ela se chama OList Lead Marketing, tá bom? Vou clicar nela, vou clicar em abrir. O formato do arquivo tem que estar em CSV. Vou descer um pouquinho a tela. Destino tem que ser o nosso projeto de SQL básico. E agora eu vou no nosso conjunto de dados. Eu não vou criar um conjunto. Eu vou clicar em média SQL, porque ele já existe. A gente só vai popular esse dataset, tá bom? Aí eu vou preencher o nome da tabela. De novo, o list, lead, LEADS, né? Lead Marketing. Eu vou colocar, vamos escrever certinho, né? Marketing. Esquema, eu vou selecionar em detectar automaticamente. Vocês estão comigo? Eu fiz rapidinho nesse. Joinhas. Boa. Obrigada, meninas. Eu vou clicar em criar tabela. Elas lá apareceu aqui embaixo. A gente vai fazer de novo para os nossos próximos 2 arquivos, tá? Então, de novo. Opa. Eu vou clicar. Vou clicar em adicionar. Arquivo local. Selecionar arquivo. Agora eu vou para a nossa terceira tabela, tá? O list negócios fechados. Formato CSV, está dentro do SQL básico. Vou selecionar o método SQL e a tabela vai ser o list negócios fechados. Detectar automaticamente, criar tabela. Carregamento foi criado. Ela apareceu aqui também. Estão comigo? Show. Vai ser a tabela de para casa para vocês, tá? A última tabela, que é a tabela de vendedores, vocês vão carregar sozinhos, tá bom? Como eu falei, durante o curso vão ter várias etapas onde a gente vai propor para que vocês façam também, tá? Bom, agora que a gente já carregou as nossas tabelas aqui dentro, vamos olhar como é que funciona? Então, dentro do nosso projeto, dentro do nosso dataset, tem 3 tabelas. Eu vou clicar primeiro em itens pedido.
Aqui no BQ, assim que você clica numa primeira tabela, ele vai aparecer aqui na direita todo esse quadrante aqui, todo esse quadrante aqui, informações úteis. E para a gente, as 3 primeiras são as mais importantes. A parte de esquema, ele vai aparecer para a gente sempre o nome da coluna, qual é o tipo dela, se ela é de tipo texto, ou seja, string, ou se ela é de tipo integer, ou seja, um inteiro. Ou seja, string é sempre um nome. Mariana, Ana, Cátia. E o integer é alguma coisa que a gente consegue contar. 1, 2, 10,5, ele vem falando pra gente. Data limit, um timestamp. Basicamente é um tipo de data. Aqui ele tem pra gente a data, espaço, o horário que aconteceu o evento. Tudo dentro de uma coluna só. E também tem float, que aqui sim vem 10,5, tá? Desculpa o erro ali em cima. Integer é só o número inteiro. Float tem casa decimal. A parte de detalhes, ela vai sempre mostrar pra gente o caminho do nosso dataset. Isso é bem importante, né? Quando ela foi criada, se ela teve alguma atualização ou não. Isso é bem legal, porque se vocês tiverem no trabalho de vocês, é muito comum vocês terem que saber se aquela tabela foi atualizada no momento importante. Tipo, em que momento da semana está atualizada? Uma vez por semana? É meio-dia? É 1 da tarde? Porque, dependendo do que você estiver consultando, a informação não vai ter chegado lá ainda, tá bom? Tem que botar na tabela. E por fim, o visualizar. Aqui, ele mostra pra gente a carinha da tabela. Ele mostra um pouquinho como é a cara dessa tabela, tá bom? Igualzinho no Excel. Então, na parte superior tem as colunas. No Excel vem A, B, C, D. Aqui já vem o nome da coluna pra gente, ao invés da letra. E na esquerda, descendo, tem o número da linha. Linha 1, linha 2, linha 3, linha 4, linha 5. Igualzinho no Excel. Tá? Então, se a gente fosse olhar no Excel, aqui seria a nossa coluna, seria a nossa célula A1. Pra gente, é só a linha 1 da coluna ID pedido. É realmente parecido com a carinha do Excel. Mário, acho que a gente tem uma pergunta bem legal aqui. Que a Ana questionou sobre o tipo do campo. Por exemplo, se ele está em CNPJ, ele está como int e a gente precisa usar como string. Pode acontecer sim, tá? Em que momento isso. Eu acho que. Nessa não vai ter, não. Mas vocês vão ter uma tabela parecida. Vai ter essa informação parecida. Isso pode acontecer. E aí eu vou mostrar agora como é que a gente consegue alterar as informações aqui dentro. Como é que a gente manipula essas informações. Tá? Antes de voltar para a parte do nosso dataset aqui, o curso tem uma duração estreita e eu queria aproveitar um pouco para explicar sobre o negócio e o dataset, tá? Eu vou voltar para essa telinha aqui da apresentação. Vou avançar, dar uns destaques aqui. Agora ficou na tela lá do. Tem que arrastar. Tem que ir lá na frente. Me desculpem. Pronto. Preparação do ambiente. Bom, como eu tinha comentado, a gente tinha que Oi? Apareceu ainda. Não apareceu? Me desculpe. Vou parar e compartilhar de novo. A tela inteira. Vocês estão vendo agora a minha tela? Sim. Obrigada, meninas. Como eu tinha comentado, cumprimos a primeira parte da preparação do ambiente. Então, criamos a nossa conta, acessamos, criamos o projeto e subimos o dataset. E agora a gente vai entender um pouquinho do que está ali dentro, o que a gente carregou lá para dentro. Como eu falei, esse dataset é um caso real, tá? São dados reais de um negócio real. A empresa que a gente escolheu se chama Olist. É uma empresa que faz uma ponte com outras empresas. Ela basicamente conecta pequenos vendedores com grandes lojas online, como Amazon, Magazine Luiza, e permite que eles consigam fazer a venda toda online. E para isso acontecer, tem toda uma estrutura, tá? Aqui é um pouco da carinha de como é que funciona o Olist. A gente que é cliente que está ali comprando, a gente não vê, a gente não sabe que o Olist está ali por trás, mas quem é vendedor conhece. Então, aqui é um aparelho celular,
Pelo layout, vocês devem reconhecer que é a empresa, vermelho com branco. E aqui você consegue comprar 2, 3, 4 aparelhos. Eu, Mariana, consigo comprar 2, 3, 4 aparelhos aqui dentro. E vou receber eles na minha casa. E pra mim, só vai chegar a caixinha com 4 aparelhos. Mas eu não faço ideia de qual foi o vendedor, se foi mais de um vendedor. Como é que aconteceu a magia, né? Só chegou na minha casa. Eu vou passar para frente. E basicamente, como é que funciona esse esquema da Olist? O boneco cor-de-rosa é o vendedor, Mariana. Eu tenho uma pequena loja. Eu quero cadastrar os meus itens na Olist. Então, eu preencho um formulário inicialmente, onde eu coloco as minhas informações, eu falo sobre o meu negócio, os meus itens, os itens que eu vendo, eles têm código de barra ou não, qual que é o preço dos meus produtos, qual que é a categoria deles, ou seja, se é um produto pet, coloquei aqui do lado, né, um produto para cachorro, se é um eletroportátil, se ele é um computador, se ele é alguma coisa de uso doméstico. Eu classifico, cadastro tudo bonitinho para a Olist e coloco à disposição o meu contato. Nisso, tem algumas idas e vindas entre a Olist e eu, porque a Olist ela entra em contato comigo, depois desse formulário, fala, oi Mariana, eu vi que você tem interesse em cadastrar aqui com a gente, eu tenho algumas dúvidas. Como é que você quer botar esse anúncio na tela? Você quer colocar ele no topo da página? Você quer colocar ele no final da página? Vai ser um anúncio grande? Vai ser um anúncio pequeno? Vai ser um anúncio médio? Ele tem várias informações sobre isso. E uma vez que eu respondo esse formulário, eu passo a me chamar lead. Eu viro um lead de marketing qualificado. Por isso que a gente tem uma tabela chamada lead de marketing. Porque eu deixo de ser uma vendedora, só uma simples vendedora, e passo a ser um perfil que está apto a captar a informação correta do marketing. Entendeu? Eu vou tentar alcançar, sei lá, a Raquel, a fazer a venda para a Raquel da forma mais assertiva possível. Tudo bem? Uma vez que eu fecho a parceria com a Olist, os meus anúncios são colocados nesses sites online, Amazon, Americanas, Magalu, e a própria Olist se encarrega de fazer a parte do frete, da logística. Então, eu só tenho que embalar o produto, pagar uma taxa referente a esse frete, que é combinado previamente, mas a própria Olist se encarrega de fazer o deslocamento, de ida e vinda desse produto. Tudo bem? Isso é muito bacana, né? Porque realmente conecta pequenos vendedores e, cara, facilita muito a vida, né? Imagina eu sozinha ter que colocar essas coisas na internet, ter que procurar isso. Ia ser difícil. Bom, basicamente, esse é o nosso negócio. E como é que isso aqui, esse fluxo do negócio, ele vai parar lá na parte de dados? Bom, aqui é um pouco da estrutura das tabelas que a gente tem, que representam esse negócio que a gente acabou de dar uma olhada. Em roxinho azul, eu não sei que cor vocês vão estar vendo aí, eu tenho as tabelas que são referentes ao e-commerce, ou seja, a esses produtos, a essa negociação online. Para isso, eu tenho duas tabelas principais. Eu tenho a tabela de vendedores, ou seja, lá aquele bonequinho cor-de-rosa, eu tenho falando de onde ele é, qual que é a informação sobre ele, né, o código referente a esse vendedor. Eu tenho uma tabela sobre os itens de pedido. Ou seja, cada vez que uma Raquel foi lá na Amazon e decidiu comprar 10 aparelhos celulares, vai aparecer pra gente o nome do produto e a quantidade de produtos referente àquela compra. Assim como tem o valor gasto e tem também o valor do frete. Isso vai ajudar bastante na organização das informações. E para a gente conectar uma informação na outra, a informação de vendedores nas informações do pedido, eu vou ter um campo chamado ID vendedor presente nas duas tabelas. A gente vai olhar isso, tá? E aqui do outro lado, né, em cor de rosa, a gente tem as informações do marketing. Então, eu tenho uma tabelinha falando sobre esse lead de marketing. A Mariana, depois que eu fui qualificada, como é que eu vou vender aquele meu produto, né? E que produto é esse? Então, vem falando da categoria dele, se ele é pet, se ele é eletroportátil, se ele é cama, mesa e banho, se ele é de jardinagem, vem falando uma categoria para ele, vem falando como é que vai estar aquele anúncio. Se ele é um anúncio grande, pequeno, se ele vai estar no topo da página ou não. Tem algumas informações sobre como eu quero disponibilizar essa informação, tá?
E tem também sobre o negócio. E por negócio, eu estou falando do acordo fechado entre a Raquel, que comprou o celular, e é basicamente uma arquivo de venda, tá? Entre a Raquel, que comprou o celular, e a parte de logística de entrega. Então, tem a data final de entrega desse pedido, tem o próprio código para onde ele vai ser enviado. E o que conecta a informação da propaganda com o negócio que foi fechado é uma coluna chamada ID MQL, tá? Beleza? E como é que a gente conecta as informações do e-commerce em rosto com as informações de marketing? Entre as tabelas pedido e negócio, eu tenho um campo comum chamado ID do vendedor. Então, essa informação que a gente vai usar para conectar tudo que é referente ao e-commerce com tudo que é referente ao marketing. Vocês estão aí comigo? Cadê você? Então, sim, tá fazendo sentido até aí? Mas, parem que o nosso tempo está terminando, tá bem? Sim, obrigada, Nina. Obrigada. Boa, sim. Boa, obrigada, Nina. Eu peço desculpas se eu acabei estendendo um pouco mais com a parte de preparação de ambiente. Desculpe, eu vou apertar um pouquinho com a parte de comandos, tá bom? Ok. Tá, agora eu vou voltar para. Bom, agora que a gente já preparou o ambiente, entendeu do negócio, a gente vai testar alguns comandos aqui dentro, tá? Os comandos essenciais para a gente são select, from e where. Tá? Parece no provavelmente um pouco difícil, mas vocês vão ver que vai dar certo. Tá? Então, vamos voltar para as nossas tabelas, vamos voltar para a telinha lá do BQ. E aí eu vou ter que parar a apresentação e compartilhar de novo. Lani, vai sim. A gente está se esforçando aqui para manter essa aula gravada. Uma janela? Eu tenho que gravar. Vai gravar, vai dar certo. Ó, vamos lá. Vocês estão vendo a telinha do console? Estamos sim. Compartilhar essa aqui. Vocês estão vendo? Vocês estão vendo a telinha o lixo, itens, produto? Estamos, Marcos. Então tá bom. Obrigada. Então, beleza. Bom, lembra que eu falei que a gente tinha as tabelas aqui dentro? Ó. Tem a de negócio. Aqui ele tá lentinho pra pensar e a gente tem que ficar mais 3 minutos. Itens de marketing. Ó, eu vou vir aqui na nossa tabela de marketing. Eu vou clicar na parte de detalhes. E aqui na parte superior tem a ID da tabela. Eu vou copiar, tá? Cliquei nesses 2 quadradinhos, copiar. Eu vou clicar aqui em cima na parte consulta. Vocês podem clicar também, consulta. Ou vocês podem clicar na caixinha aqui, ó, criar nova consulta, tá? A gente só tem 3 minutos, beleza? No SQL, aqui dentro do BQ, a gente pode usar os 2 tracinhos para comentar, tá? Eu estou informando isso porque eu vou pôr algumas notas de aulas aqui. Então, comandos básicos. Então, o select. Podem dar um espaço, escrever from e escrever o where junto comigo. Aliás, não foi o where agora, não. Nesses 2 minutos a gente vai conseguir fazer. Eu vou, primeiro de tudo, selecionar todas as informações que a gente tem ali na tabela. Então, vou dar um select asterisk, vou dar um espacinho na frente da palavra from e vou dar um Ctrl V. Um Ctrl V que ele não colocou. Não, isso aí, tá certo. Coloquei. E vou mandar ele rodar. Então, vou clicar em executar. O que eu estou pedindo? Eu estou falando para ele. Eu quero todas as informações, esse asterisco ele funciona como um todo, todas as informações dessa tabela aqui. Tá? E aí vocês vão ver que aqui embaixo ele vai mostrar pra gente todas as informações da tabela. E agora eu quero saber quantos
MQL, ou seja, quantas pessoas foram qualificadas. Lembra que a gente tinha uma parte de ID qualificado? Então, eu vou dar aqui pra gente um select. Vou escrever a palavra de entity. Eu vou escrever ID MQL. E vou mandar ele rodar. E ele vai contar, ele vai olhar pra gente quantos MQLs, né, foram qualificados, quantos foram feitos. Opa, ele só vai trazer, quantos foram feitos. E agora eu quero fazer uma outra coisa. Eu quero saber quanto, né? Qual foi o total? Quantos foram feitos aqui? Eu vou escrever o comando count, entre parênteses. Tá? A nossa janela ainda tá no ar. Tá sim, mas eu acho que já vai cair, Mari. Acho que não precisa tentar correr. Vamos aproveitar para tirar uma foto aqui antes da conversa aqui. Vamos abrir a câmera. Tá. Esses vão disponíveis e eu vou compartilhar o link do material, tá? Então vai dar bom, gente. Coloca só para rodar esse comando que você deu para contar. Claro, vamos lá. Vocês estão vendo a tela? Sim. Tá. Vou mandar ele contar. Olha, são 8.000 MQLs. Se a gente clicar na telinha de Olix, a gente vai ver o total de linhas. Então a gente sabe quantos registros existem ali. Aqui parece bobo, mas se a gente fosse olhar na parte de itens pedidos, vocês vão ver que talvez esse número não seja equivalente ao total de linhas. Assim como a ID do vendedor, às vezes a gente pode ter 10.000 linhas numa tabela, mas dessas 10.000 linhas, só 3 vendedores estavam lá. Faz sentido? Faz sim. Desculpem, eu corri muito no final. Eu acabei enrolando muito com a parte de preparação. Então, desculpem aí a falha. A gente vai recapitular na semana que vem, sem problemas. Acabou demorando mais tempo porque o pessoal teve dúvidas, ficou respondendo. Acho que é natural, né? Esse material vai estar disponível. As aulas, elas são gravadas. E também, gente, sério, fiquem à disposição aí para chamar, para perguntar. Tem lá na parte de mulheres em dados, tem lá o contato da gente. Então, fiquem à vontade para chamar, perguntar, tá? Nas próximas aulas, as meninas sempre vão gastar um minutinho ou dois para recapitular. Então, elas não vão recapitular a parte de preparação, elas vão recapitular só esses comandos, tá? Então, por favor, subam as tabelas de vocês ali dentro. E ainda, vamos tirar uma foto, gente. Abrir a câmera aí para aparecer no print. Vai ter formulário? Pode mandar de novo? Não vai ter formulário, não. Tá. Sorria pro print. Assim, nome do grupo, Mulheres em Dados, o nome do grupo que está na frente da série. Obrigada pelo tempo de vocês, pela paciência. Espero que tenha dado certo aí. Se não deu, chama que a gente tenta resolver. E sejam muito bem-vindas. Eu espero que vocês avancem nas próximas aulas e consigam acompanhar com a gente. Não tenham medo. Funciona, vai dar certo. A gente vai com dificuldade e vai fazendo, tá bom? Muito obrigada pela participação de todas vocês. E meninas do SQL que estão aí comigo, muito obrigada por toda a ajuda e apoio, viu? De verdade. Tamo junto, Mari. Mari, obrigada a você. A aula foi maravilhosa. Tava só elogios aqui nos comentários. No Discord, o pessoal estava toda hora. A aula tá cheia, eu não consigo entrar. Tentando entrar. Então, foi um maior sucesso. Obrigadão. Foi sucesso. Obrigada, Mari. Apesar de eu ter entrado depois de 40 minutos de aula, que eu estava tentando entrar, eu consegui entender bastante o que você estava falando. É bem motival. Gostou. Obrigada, Bruna. Depois eu também Com certeza. Eu espero ansiosamente a gravação. Boa. Obrigada, meninas. Obrigada mesmo. E acho que é isso. Até a próxima aula.
Obrigada. Obrigada. Boa